Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um estudo, mais uma célula. Para a gente começar, te convido a fechar os seus olhos onde você estiver para a gente fazer uma oração. Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, consagramos esse momento ao Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que venhamos estar atentos e dispostos a ouvir a Sua palavra, que o Senhor venha ministrar sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aqui trazer mais uma continuidade sobre o estudo sobre medo. Então, como nós vamos vencer o medo? Então, antes de começarmos a falarmos sobre o medo, é importante nós analisarmos a causa do medo. É importante nós destacarmos aqui que o ser humano ele não nasceu com medo, nós é que criamos ele. E à medida que nós nos deparamos com ele e não confrontamos, nós estamos alimentando, deixando sempre ele vivo em nossas vidas. Por isso é importante nós identificarmos nosso medo e a causa e a origem dele, porque sabendo a causa e a origem, o porquê que nós temos medo, fica mais fácil de nós tratarmos ele. Amém? Então, eu queria que você trouxesse na sua mente agora o seu maior medo, aquele que te paralisa, que te deixa, perturbado, para que nós possamos, para que Deus possa trazer a sua memória o porquê, que você tem esse medo e você venha vencer ele em nome de Jesus, amém? Eu vou trazer aqui um exemplo muito bobo para vocês, mas que eu lembro que na minha infância, foi assim, para mim era, nossa, o medo que me paralisava completamente, era perturbação. Então eu lembro que quando eu era criança eu tinha medo de galinha. Eu não sabia porquê, mas eu lembro que se eu via uma galinha, é incrível, mas eu tinha medo de galinha, gente. Se eu via uma galinha, eu não passava na rua. Se eu passava correndo do outro lado da rua. Porque o tamanho medo que eu tinha das galinhas. Eu não sei porquê, mas eu tinha medo da galinha. E um dia eu comecei a questionar, mas por que será que eu tenho medo de galinha? Porque eu via outras pessoas passando, pegando galinha e não tinha problema e eu tinha aquele medo de galinha. E aquilo me incomodava. E comecei a me questionar, a olhar, pensar, lembrar, até que um dia eu lembrei, que o meu medo era porque um dia eu estava passando, subindo o morro da minha casa, e eu não sei o que eu arrumei, que eu passei perto da galinha, a galinha voou em mim e me arranhou assim. E aquilo me traumatizou de uma tal forma que eu fiquei assim um bom tempo fugindo da galinha. É coisa assim, bastante tempo mesmo. Eu acho que eu fui perder os medos lá pros 12 anos, não lembro. Mas aí hoje eu penso assim, na minha consciência, eu imagino, porque a galinha assim, ela é indefesa até, se mexer com as crias dela. Se for mexer, eu acho que ela vem atrás de você. Então, o que acontece? Eu imagino hoje que quando eu fui subir aquele morro, eu acho que eu devo ter passado perto dos filhotinhos dela, alguma coisa, devo ter, não sei o que eu arrumei, que devo ter ameaçado ela para ter avançado em mim, porque se não fosse isso, eu acho que não teria outra justificação, para ela, vir para cima de mim. Então, por que eu estou falando isso? Porque se eu não vencer o medo, se eu não confrontar o medo, ele vai permanecer e eu vou ficar sempre alimentando ele. Então não tem como eu vencer o medo se eu não confrontá-lo. E hoje mesmo eu não tenho medo da galinha porque eu aprendi a confrontar a galinha. E existem algumas pessoas, é importante relatar aqui que existem algumas pessoas que, devido a alguma situação que aconteceu na vida, que acabou deixando traumas, na vida dessas pessoas. E por causa desses traumas, desses medos, impede essas pessoas de viver as suas vidas naturalmente. E elas acabam ficando presas do medo. E o que a palavra do Senhor diz em 1 João 4,18? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus,
não há espaço para medo, porque o Senhor Jesus ele vai trabalhar na nossa vida, no nosso interior, e ele vai tirar de nós esse medo, essa angústia, né, que tem nos atormentado. E é tão bonito o trabalhar de Deus em nossas vidas, que ele começa a restaurar todas as nossas emoções que antes estavam descontroladas. Então ele começa a restaurar o interior do homem, e o homem passa, né, a ter domínio sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, e não mais ser dominado pelas suas emoções. O Rodolfo falou semana passada que existe dois tipos de medo: o medo bom, que expressa uma sensação de cuidado, né? E o medo ruim, que é aquele que paralisa, aquele que traz perturbação. Então, é importante nós analisarmos qual tipo de medo, né, que nós temos. É um medo que paralisa? É um medo que traz sensação de cuidado? Se for aquele medo que te paralisa, peça ao Senhor sempre, né, força, ajuda, para que Ele possa te ajudar a vencer esse medo. Porque quando nós deixamos o medo nos dominar, nós estamos correndo o risco de colocarmos o nosso futuro, né, em risco por causa do medo. Olha só para você ver, nós podemos colocar o nosso futuro em risco por causa do medo. Eu queria até trazer um exemplo aqui, porque é interessante nós falarmos isso, né? Às vezes eu já conheci muitas pessoas, já conheci algumas pessoas que têm um sonho, né? Tinha o sonho de ser empresário e devido, né, a ser empregado, aquele, né, estabilizado, não queria sair do emprego para poder arriscar o negócio dele, né? Mas era um sonho dele de ser empresário. E o que nós vemos? Muitas vezes Deus permite. Ai, viu? Ai, Rodolfo, né? Rodolfo que é um exemplo disso, né? Rodolfo é um exemplo disso. Mas eu conheço pessoas igual o Rodolfo, gente, que tinham o sonho de ser empresários, né? E o que acontece? E Deus permite que certas situações aconteçam na vida dessas pessoas, né, de perder o emprego, para que elas possam colocar o sonho delas em prática. Aí o que acontece? Elas sempre falavam: meu sonho é montar um negócio disso, mas eu não tenho dinheiro para começar, eu não sei como é que eu vou começar. E Deus permite que a pessoa perde o emprego para ela começar o negócio dela, né? E o que acontece? Aí a pessoa perde o emprego e muitas vezes começa a falar: ah, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu dou uma direção? Eu preciso ouvir sua voz. E o que Deus às vezes faz? Coloca pessoas na sua vida para falar, né? Às vezes fala assim: você tem um talento, por que você não abre um negócio? Né? E as pessoas às vezes têm tanto assim, medo. Olha só pra você ver, às vezes a pessoa tem tanto medo que nem escuta Deus falar com ele, não enxerga. O medo nos tira a capacidade de enxergar a visão que Deus tem para nossas vidas. Então, olha só para você ver como é que é interessante. A pessoa, Deus permite que ela passe uma situação para ver se ela consegue colocar o sonho dela em prática. Então a pessoa pega ali, igual o caso dessas pessoas que perdem o emprego. Muitas das vezes elas, né, tem algumas assim que acordam para a vida, vamos usar isso aqui, né? Acorda e põe o sonho em prática, né? Pega um pouquinho que recebeu do acerto e começa a colocar em prática, e Deus os honra, né? E muitas vezes tem outros que ficam com medo, né, de arriscar e acabam voltando a estacar zero de novo, a ser empregado de novo, sendo que o sonho dela era ser empresário. Olha só para você ver, era ter o seu próprio negócio. Então a pessoa tem medo de arriscar, né? Então o que nós vemos aqui?
que as pessoas têm deixado de viver as promessas de Deus para suas vidas por causa do medo, o medo de arriscar, o medo de não dar certo, né? O medo às vezes do futuro, o medo de não passar numa prova. E esses medos futuramente podem desencadear uma série de consequências, não só na área emocional, como psicológica também, né? Na área emocional nós temos aqui a baixa autoestima, frustração, ansiedade, e psicológico, nós temos o que? A síndrome do pânico, depressão. Então, toda vez que você quiser vencer o seu medo, Deus vai colocar na sua vida situações para que você rompa eles, né? Para que você vença esses medos. Então, não tem como dominar o medo se eu não confrontá-lo, se eu não vencê-lo, rompê-lo. A fé é a mesma coisa, não tem como eu ter fé se eu não praticar a fé, né? A mesma coisa o medo, não tem como eu vencer o meu medo se eu não praticar, se eu não romper o meu medo. Aqui, eu queria até trazer aqui a memória de vocês, na hora que eu estava estudando esse tema aqui de medo, eu me lembrei muito da história de Moisés, né, do povo hebreu, quando o Senhor mandou, quando Moisés mandou, né, os 10 espiar a terra da promessa, né, que Deus havia falado que ia dar para o povo de Israel. E o que nós vemos aqui? Foram os 10 espias, dos 10, só 2 voltaram falando que a terra era boa, que eles tinham que conquistar aquela terra, né, que Deus era com eles, que eles não precisavam ter medo. Eles sabiam Deus que estava do lado deles. E os outros 8 espias, né, que foram junto, eles ficaram com medo do que eles viram, ficaram com medo do gigante, ficaram com medo de enfrentar aquele povo, mesmo sabendo que Deus estava com eles. E o medo, né, ele compromete os sonhos de Deus para a nossa vida. Olha só para você ver, esses 10 espias, né, esses 8 espias, né, porque os outros 2, eles creram na promessa de Deus. Eles comprometeram praticamente os sonhos do povo de Israel por causa do medo. Eles deixaram de viver os sonhos de Deus para a vida deles por causa que eles tiveram medo, mesmo sabendo que Deus era com eles. Porque quando, né, nós estamos numa situação de medo e não conseguimos confrontar, nós estamos dizendo para nós mesmos: o meu medo é maior que o meu Deus. Olha só para você ver. Interessante, né? Então, quando nós estamos com medo então passamos por uma situação de medo e não conseguimos confrontar ele, nós estamos dizendo para nós mesmos que o nosso medo é maior que o nosso Deus. Foi isso que esses 10 espias fizeram quando eles estavam diante da terra prometida e não quiseram tomá-la, mesmo saber, depois de Deus ter feito, né, todos os milagres, mostrado para eles que Deus estava com eles, e eles tiveram medo mesmo assim. Então, como vencer o medo? Confessando ele a Jesus, confessando e confrontando. Não tenha medo, Deus está com você, amém? E conte a ele os seus medos, que ele vai dar a força que você precisa e para que você possa enfrentar o seu medo, a fim que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Eu queria ler aqui um pedacinho de um trecho que eu vi, que eu achei muito bonito, que está escrito assim: quando deixamos Deus colocar o nosso interior em ordem, não haverá mais lugar para o medo e insegurança, pois Ele mesmo nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aí está em Romanos 8, 28. Amém? Por isso, hoje é só, e nós finalizamos o estudo sobre medo. Queria convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos entregar esse momento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um momento de célula. Senhor, peço que o Senhor venha estar falando conosco nesse dia, e peço que o Senhor venha trazer em nossa memória a origem, Senhor, dos nossos medos, as causas dos nossos medos, para que nós possamos, Senhor, confrontá-los. Peço que o Senhor venha nos dar força, Pai, que
que o Senhor venha encher-nos, Pai, com o Teu amor, com a Tua presença, para que nós possamos, Pai, enfrentar esse medo, Pai, a fim de que nós possamos viver a vontade do Senhor para nossas vidas. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.